Salve, salve nação! Bora aí para mais um vídeo com as principais notícias do Flamengo. E se você quer ficar sempre bem informado sobre tudo que rola no Mengão, já se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer, beleza? E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Principalmente a reação do Arrascaeta, estava falando aqui para o Birner, não que os outros não estejam sentindo, isso aí é de cada um, mas o Arrascaeta parece que é o cara que mais sente esse começo de temporada, nas declarações, né? Já não é a primeira. E agora o que o Rossi falou aqui no final sobre o melhor time do mundo perde. Erra. Mas o Flamengo está errando demais, né? Tomou 4 gols do Lanús em 2 jogos. Eu ouvi atentamente o que os colegas falaram e eu concordo com quase tudo, eu só discordo de uma coisa do meu amigo Eugênio Leal. Porque eu entendo quando você fala da temporada mais longa, eu concordo com você totalmente na questão física, mas quando o time vai começar a jogar o futebol competitivo, porque hoje eu vou te falar, hoje o time foi aguerrido. Sim. Só que chega um momento que a falta de competitividade que a gente viu em outros jogos, eu discordo um pouco do Jean sobre a Supercopa, eu acho que a Supercopa entrou em campo hoje, tá? Não é tão importante, não é tão grande, concordo, não é tão grande. Eu falei da Recopa. Eu Oi? não falei de Supercopa. Não, você falou que perder a Recopa para o Flamengo, só perder a Recopa não é a perda deste troféu que vai mudar a vida do Flamengo. Entendeu, né? Que você falou que a Supercopa você não achava tão relevante assim. Não, a Recopa. Essa é a Recopa? Este campeonato. Porque eu acho que está tudo misturado. Eu acho que chega um momento na partida, quando o Flamengo... Porque assim, esses caras acostumaram a jogar bem, e quando não jogam bem, acostumaram a ser muito competitivos, principalmente na parte defensiva. O Flamengo, ano passado, ganhou os campeonatos porque ele foi muito forte defensivamente, e tem vários jogadores de nível elogiável, e em algumas partidas, ou em certa quantidade de partidas, o Flamengo também conseguiu produzir bastante. Mas quando não produziu... Entendi aonde você discordou de mim. Porque eu acho que a parte física não é mais a questão. Mas não é só a parte física. Eu acho que porque você falou, o Flamengo jogou até o dia 18, não teve férias, não teve pré-temporada, até aí estão fechados. Isso afeta não só a parte física, como a parte tática, técnica também do jogador. Então, mas eu acho que não é mais isso só. Eu acho que em algum momento os jogadores do Flamengo... Eu acho que, eu falei aqui, efeito cascata. Uma coisa, efeito dominó. Uma coisa vai empurrando a outra, e aí o ambiente começa a ficar difícil, as cobranças são maiores, a interferência da diretoria no planejamento vai tudo virando uma bola de neve. Assim, eu entendo que o Flamengo, se tivesse feito tudo certo até agora, não teria o seu melhor futebol. Perfeito. Como o Palmeiras, para citar um outro elenco muito forte, também oscila e ainda não tem o seu melhor futebol e vai evoluir na temporada. Mas está numa tranquilidade. Está acima, exatamente. Está numa tranquilidade. Mas o Palmeiras teve férias. Até porque o Palmeiras tem a vantagem, por mais que pareça isso ridículo, de não ter feito 2 jogos decisivos até agora. E o Palmeiras também tem o seu aspecto positivo nos clássicos da temporada. Agora, eu acho que como os jogadores do Flamengo jogaram coisas muito grandes ano passado, e por mais que as pessoas gritem, não gostem do que eu falar, o estadual não é grande, chegou um momento que eles não conseguiram se motivar. Aí entra tudo que você falou. Além da parte física, do efeito cascata, que impacta na tática e tal, quando o time precisou virar a chavinha e ligar, não ligou. Aí, eu acho que está acontecendo com muita gente isso. Começaram a vir os resultados ruins. E esses resultados ruins entraram como se fossem 50 toneladas nas costas dos jogadores e do treinador na tomada de decisão, principalmente da escalação, por exemplo, do Ayrton Lucas, que é um jogador em quem a torcida não confia. Eu não estou querendo pegar o Ayrton Lucas para Cristo do jogo, mas se você conversa com os torcedores do Flamengo, é um dos jogadores que a torcida menos gosta. Sim. Tá? Por motivo do desempenho. Outro. Ele e o Emerson Royal. E Plata. E o Plata. E o Plata. E o Lino também. Daqui a pouco vai sobrar metade do... Só que, por exemplo... Só para fazer essa ressalva, porque eu acho que é assim, cara, se técnico de futebol no Brasil for começar a deixar de escalar quem que a torcida não quer que o cara escale, é o que a gente dizia do elenco do Palmeiras lá, campeão, coisa que se fosse pela torcida, mais da metade do elenco já teria sido dispensado, já estava em lista de dispensa de torcida organizada e tudo mais. Então, acho que assim, existem... acho que o critério não pode ser se a torcida gosta ou a torcida não gosta. O critério tem que ser um critério técnico, pelo que a gente vê dentro de campo, e acho que por isso que eu disse que ele dobrou a aposta quando ele escala um time que hoje não é a torcida e nem ninguém escalaria esse time de hoje. Mas ele é o responsável por escalar o time. Só para completar. É ele que tem que assumir a responsabilidade.
responsabilidade. Ele tem que fazer de acordo com a cabeça dele. só Não acho o que a é gente acha, o que a torcida acha, o que ele vê nos treinos, tem o planejamento. Aí, o que eu discuto é o seguinte, escolheu esse time, qual é o planejamento de jogo, qual é a estratégia de jogo? Claramente foi uma estratégia equivocada, independente dos nomes colocados. É que eu acho que a pressão está em cima dele, como está em cima dos jogadores, e nesse momento o Felipe está lidando mal com ela. Quando você escala o Ayrton Lucas, que é um jogador instável e que tem avanços de qualidade, às vezes, que você citou hoje, ficou muito preso porque estava inseguro. E você vai ter um lateral, um ala, porque você tem o outro jogador daquele lado esquerdo entrando por dentro. Então você tem aquele cara que vai chegar dentro de fundo. Aí você não escala um centroavante, você escala a Arrascaeta para entrar na área para ganhar a bola por cima. Estamos todos de acordo que a escalação não fazia sentido, que a gente não consegue ver sentido. Eu acho até que, enfim... Só achei que o Flamengo devia estar jogando mais, tá? Mesmo que não estivesse jogando tudo que está jogando, desculpa. Sim. Tinha que estar jogando mais. Não, tinha que estar jogando mais, mas o meu ponto é... Mas já não estava antes, tá? A gente não pode... A gente já sabia antes do jogo que ele não estava jogando bem. Acho que é uma questão muito normal, muito comum a gente querer achar uma causa. E, obviamente, futebol não tem uma causa só. Então, quando o Eugênio fala da questão física, para mim, tem a questão física também, e talvez num bom peso, se a gente olhar, inclusive, para o que acontece depois do gol da virada do Flamengo. Porque eu acho que eu, como todo mundo, imaginava, cara, o Flamengo fez 2-1, agora vai ser avassalador. Agora eles vão com tudo para cima. Esgotado. Com a empolgação da torcida e tudo mais. O Flamengo fez 2-1 e se bobear, o Lanús chegou mais do que o Flamengo depois do 2-1. Né? Nos minutos de acréscimo, que para variar foram menos do que deveriam ser, porque esse é o padrão da Conmebol, não tem muito jeito, e na própria prorrogação. Então, assim, quem imaginava um Flamengo avassalador, inclusive com a troca de jogadores, com a entrada, né? O Léo estava brincando que ele leu um jornalista argentino no Twitter. Ele falou assim, da Lanús, sai Castilho, entra fulano, Flamengo, sai o Pelé, entra Romário, Ronaldo. Porque é meio isso, né? Ainda mais diante do que foi a escalação inicial do Felipe. Tipo, as entradas do Flamengo são isso, Cara, se olhava o banco do Flamengo no Só para começo confirmar, do Jean, o jogo... Lanús finalizou mais que o Flamengo na prorrogação. Então, Aí, ó, pronto. Então é isso que eu tô falando. Nessa questão é o seguinte também. Então, acho que nesse ponto... O time que atua... Só para concluir, Eugênio, porque assim, acho que nesse ponto, o que acontece depois da virada comprova que a questão física é uma das questões. É a única, não é. A gente começou aqui falando da escalação. A pressão, o quanto ela é positiva, o quanto ela é negativa, cada um que ache o que bem entender. Eu sempre acho que, por exemplo, vaiar jogador que encosta na bola durante o jogo não é positivo. O Ayrton Lucas até melhorou depois das vaias, é verdade. Mas esse não é o padrão. Acho que o Calça chamou lá, hein? Em decisão é pior. Chamei. Sim. Desculpa, Calça, a gente não ouviu. O Silvani me deu um toque aqui. Diga lá, Calça. Primeiro, assim, eu não vejo loucura ter o Ayrton Lucas no jogo que você tem que ser ofensivo, sabendo que o Alexandro cumpre um outro papel. Você não acha louco isso? Porque senão a gente vai voltar aquele papo. O Flamengo só tem 11 caras e os outros todos não prestam. Aí é loucura. Aí é loucura. Então é ter um lateral mais ofensivo. Tá bom, fez uma jogada, ele pisou na bola ali, ele recuou, a bola ficou lenta demais, o goleiro escorregou, ali tem uma parceria numa tragédia. Mas eu não vejo loucura ter o lateral mais ofensivo no jogo que você tem que atacar. Não vejo. A gente pode discutir o centro do ataque. Mas tinha o Plata ali, que faz a função também. E ele tinha o Luiz Henrique. Podia ser o Bruno Henrique, podia ser o Pedro, mas o Plata estava ali. O final do jogo, o Lanús estava muito mais inteiro. Tudo bem, foram 6 trocas de cada lado. Você tira os goleiros, são 4 vagas de linha que sobraram. E tinha um jogador de 37 anos na zaga do Lanús, o Esquerdoso. E ele foi até o final. Até o final, e tirando os 2 zagueiros, tirando todas as bolas que foram para a área do Lanús. Claro, o Lanús, não vamos aqui passar discutindo o que exatamente cada um fez desde a conquista das suas competições. Mas Lanús, dia 22 de novembro, Flamengo, 29 de novembro. De lá para cá, o Lanús jogou 8 vezes, a 9ª hoje, Flamengo jogou 19 hoje. São 10 jogos a mais do Flamengo, que ainda teve um período que chamaram de férias, né? Não sei que loucura é essa, férias isso não existe, pré-temporada bem debilitada, vale para todos os outros clubes, e aí não é justificar, é só que o Flamengo fisicamente estava abaixo. Quem estava em campo, o Flamengo
eu repito, sobraram 4 jogadores de linha. 6 foram alterados. Dos 4 que sobraram, você tinha o Léo Pereira e o Ayrton Lucas arrastando a perna. Cara, naquele momento, teve que sair. o erro pra mim foi o seguinte. Cara, abraça os pênaltis, abraça as penalidades, cara. Abraça. Até porque você tem o Rossi, né? Pô, eles tomaram... É claro, eles tomaram um gol de contra-ataque, assim, ou de jogada rápida. Esse foi o 4, porque o terceiro gol que definiu mesmo foi uma bola parada, o Paquetá tá ali marcando, ele larga, gol. Então, o Flamengo precisa, assim, eu acho que é hora de simplificar, é hora de conversar, de entender que se existe soberba em algum local e ponto da instituição Flamengo, isso precisa ser retirado rapidamente, porque a realidade é dura e é diferente. E eu pergunto para vocês, como é que o Flamengo vai jogar Libertadores da América com esse nível aqui? Porque, cara, cheio de Lanús, tá cheio de time que vai defender, deixar a bola com o Flamengo e fazer paredão. O Lanús tinha os 2 zagueiros, 2 volantes que não trabalham muito pro jogo, mas eles formam um paredão. E o Flamengo parou ali. E a Libertadores é cheia disso daí. Ainda mais que todo mundo que vai enfrentar o Flamengo, a gente vai fazer o sorteio dia 19, e os sorteados para enfrentar o Flamengo vão pegar esses jogos e falar, vamos partir dessa postura aqui. É o que eles vão fazer. Então o Flamengo vai ter problemas, sim. Problemas distribuídos em várias competições. Tem problema no estadual, tem problema no brasileiro, em 2 competições curtíssimas, né? Com um jogo único, aqui 2 jogos e de volta, mais o Corinthians jogo único, e o Flamengo deixou 2 taças. Para o torcedor é isso que vale, tá? Ele não vai... foram 3 partidas, não. 2 taças ficaram pelo caminho. E aquela ideia de Flamengo que entra em janeiro para conquistar tudo, já tem 2 resultados negativos. 2 taças que não vão para o Flamengo. E é isso que pesa na conta do Felipe Luiz, que resolveu trazer para ele toda a responsabilidade. Deixa que eu resolvo. E agora ele está com um pepino maior do que ele imaginava. Sabe quem fez coisa desse manual? O Central Córdoba, outro argentino que ganhou no Maracanã. E empatou lá e ganhou aqui, né? Foi isso. O Flamengo ano passado sofreu com o Tátira também. Sim. Na última rodada. Em casa e tal. É o desenho, é assim que funciona mesmo a Libertadores. Eu só queria pontuar, em cima do que o Jean falava, do que acontece depois do gol de pênalti do Jorginho, que leva o jogo para a prorrogação. É natural um time que está em busca de uma virada por 85 minutos da partida, sofrer um desgaste físico e psicológico maior do que o outro. Então, quando você consegue, relaxa, respira, e o outro pensa, é minha hora de jogar. E acontece isso, ainda mais com a pressão toda, a obrigação toda da vitória em cima do Flamengo. Então, o Flamengo foi para a prorrogação pesado, enquanto o Lanús estava leve, como uma pluma. Para ele, se fosse para os pênaltis, você falou isso, estava bom. Claro. Se fizesse um golzinho, melhor ainda, ainda fez 2. Então, tem essas circunstâncias todas do que é a cobrança, do que é a pressão, do que é o desgaste de um time que correu atrás do resultado o jogo inteiro, debaixo de chuva, com gramado pesado e com muita pressão em cima de cada jogada. Agora, a questão da estratégia. A gente comentava isso no intervalo na internet. O Flamengo joga sem o centroavante, que é a questão que todo mundo aqui já é comum na observação. É o Carrascal, o jogador mais avançado do Flamengo, como já tinha sido lá na Argentina semana passada. Ele não tem porte físico para lidar com os 2 zagueiros já citados aqui por todo mundo, né? O Izquierdoz e o Canales, que são muito fortes, altos e que na bola aérea foram imbatíveis. O próprio Carrascal, que é um jogador que precisa ver o campo de frente.